sobre o seu coração, porque eu sei que Ele tem grandes coisas para te entregar. Amém? Paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar sobre os pés. Hoje um culto especial, né? Um culto de missões, onde o Senhor trouxe uma palavra que me trouxe muito confronto. Ele confrontou a mim. Mas eu creio que o Senhor vai ministrar em vários corações aqui. Amém? E a palavra que eu tenho aqui hoje está no livro do profeta Jonas. No capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o versículo 3. E hoje eu quero falar sobre não fuja do seu chamado. Você tem uma missão para cumprir. Então não fuja do seu chamado. E a palavra do Senhor diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, ou põe na posição, em algumas Bíblias, vá à grande cidade de Nínive, chama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha ministrar em cada coração aqui. Pai, que o Senhor venha, Senhor, abrir a mente e o coração das pessoas que estão aqui. Que toda distração, que toda inquietação, que todo cansaço físico, mental, em nome do Senhor Jesus, seja cancelada agora. Meu Deus, eu te peço que essa palavra, Senhor, possa trazer para nós um despertar. Que essa palavra possa nos curar. Que essa palavra possa nos libertar de sofisma, Pai, e até mesmo de achismo nosso. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ministra, Pai, a teu povo, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor use o vaso, porque o vaso é de barro, é pequeno, mas é teu, Senhor. Pai, que eu diminua e tu cresças, Pai. Faça conforme a tua vontade, mas fala com o teu povo, Senhor, porque o teu povo veio aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Pai, eles não vieram aqui por causa de homens, por causa de nada, Pai, somente por causa da tua presença, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, Pai, fala, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu começo fazendo uma pergunta para a igreja do Senhor que está aqui. Muitas vezes o Senhor nos pede algo sobre nós. O Senhor nos coloca algo também para que nós possamos fazer. E muitas vezes nós não queremos fazer. O Senhor nos pede para a gente cumprir algo nas nossas vidas e nós não nos colocamos na posição pelo qual Ele coloca em nossos corações. E Jonas não foi diferente a respeito disso. Por que Jonas não foi diferente a respeito disso? Jonas, ele foi chamado para pregar um povo que ele não gostava. Uma tarefa que para ele parecia assim, muito difícil para cumprir. Por que muito difícil para cumprir? Porque ele sabia quem era o povo de Nínive. Ele sabia como que aquele povo vivia, ele sabia da perversão daquele povo, ele sabia da desobediência daquele povo e ele sabia da crueldade daquele povo. Só que Deus, ele olha diferente, ele vê de uma forma diferente quando ele tem algo para fazer. Só que quando o Senhor, ele dá essa ordem para Jonas, Jonas, ele toma uma decisão. Qual é essa decisão? A Bíblia é muito clara aqui em dizer assim, fugindo da presença do Senhor. Porque tal missão foi entregue para ele, essa missão não foi entregue para outros profetas. O Senhor separou ele para esses gentios para pregar essa palavra de arrependimento. Só que para Jonas, naquele momento, aquele povo de Nínive não merecia. Não é questão de merecimento, é questão de arrependimento aqui. Porque o Senhor sabia como que estava aquela situação, aquele povo de Nínive, os deuses que eles estavam adorando, a perversão que estava acontecendo ali. E Jonas, como profeta do Senhor, porque sabemos que todo profeta é separado, todo profeta, ele ouve as mensagens de Deus, e todo profeta, ele é chamado num tempo onde as pessoas estão vivendo, num tempo de muita desobediência. E aqui não era diferente.
O Senhor, ele chamou Jonas para esse tempo. Só que quando Jonas, ele compra essa passagem para ir para Jope, ele tem todo o direito legal, legalista, de estar dentro dessa embarcação. Por quê? Porque ele pagou. Então, quando eu tenho um direito legal, porque eu paguei, eu tenho o direito de estar ali dentro dessa embarcação. Eu tenho o direito de permanecer ali dentro dessa embarcação. Só que com essa desobediência vem as consequências. Desobediência que muitas vezes nós fazemos isso. O Senhor nos coloca em uma missão. O Senhor nos chama para fazer algo da parte dele. O Senhor nos chama para uma vocação, o Senhor nos chama até mesmo para poder pregar a palavra ou levar a palavra para alguém e nós recuamos. Nós achamos também que é coisa da nossa mente. Muitas vezes o Senhor fala conosco, o Senhor traz palavras de revelação para nós, a palavra rema, sabe? Mas sabe o que nós fazemos? Nós dizemos, não, é coisa da nossa mente. Muitas vezes você precisa de levar uma palavra para a irmã está ali, o Senhor falou ao teu coração, as tuas pernas tremem, você soa frio, e sabe o que você faz? Você não obedece ao Senhor. É mais ou menos isso que acontece conosco quando o Senhor fala ao nosso coração. Jonas aqui, ele compra essa passagem, ele vai para Jope, ele entra nessa embarcação, mas o Senhor manda sinais. Qual é o primeiro sinal que o Senhor manda para que Jonas possa entender que ele está em desobediência? O Senhor manda um vento. E sabe qual é o sinal que quando nós estamos na desobediência do Senhor, quando nós não estamos cumprindo algo que o Senhor falou com você, meu irmão, minha irmã que está aqui neste momento, que às vezes você está até sentado aí nessa cadeira e Deus tem um chamado na sua vida e você simplesmente não quer cumprir porque ou se acha pequeno demais e acha que é você que vai fazer, sendo que não é você que faz, é o Senhor que faz através de você. E o Senhor dá o primeiro sinal. Qual é o sinal que o Senhor dá? Manda um vento. Manda um vento impetuoso, manda um vento naquele lugar. Sabe o que acontece na nossa vida? Muitas vezes na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, vem o vento. Sabe por que vem o vento do seu trabalho? Sabe por que vem um vento na estrutura do teu casamento? E vem um vento no seu ministério? Para você despertar, para você entender que Deus está falando contigo, que tem algo de errado que você não ouviu a voz de Deus, que tem algo de errado que você não obedeceu ao Senhor, que tem algo de errado que às vezes você tomou decisão errada e foi para a sua força de vontade e reagiu e foi reativo. Mas não esperou, não ouviu o que o Espírito do Senhor falou contigo. Aí o Senhor manda o primeiro sinal. Ei, entenda o vento, entenda a tempestade que você está vivendo, entenda a situação difícil que você está vivendo. Talvez seja na sua saúde. Você já imaginou que algumas coisas que acontecem no seu físico, está acontecendo no seu físico, é porque o Senhor está te dando um alerta para você orar mais, para você buscar mais, para você entender que o seu corpo físico está dando sinais que algo está errado, que não é o inimigo que está colocando a mão, que não é o inimigo que está lançando setas, dados inflamados, é o Senhor te sacudindo, é o Senhor trazendo para você assim, ei, é para você acordar, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que faz na sua vida. Veio esse primeiro sinal para Jonas, mas aí depois vem um outro sinal. Jonas está dentro da embarcação e Jonas desce para baixo para poder dormir. E ali tem um marinheiro. E o marinheiro vai lá despertar ele. Vai lá chamar ele, chama a atenção dele. Por quê? Porque lá em cima está um alvoroço. Porque a tempestade está grande. Está todo mundo ali preocupado. O que vai acontecer? O que está acontecendo? Cada um clamou ao seu Deus. Cada um falou, cada um clamou, cada um fez a sua oração lá. Mas nada mudou. Tem algo errado. Então esse marinheiro desce e ele está lá dormindo. Sabe o que acontece conosco quando nós sabemos que estamos fugindo de uma missão que Deus nos chamou para fazer? De nosso chamado? Nós dormimos. Sabe qual é o sono que nós dormimos? O sono da indiferença. Porque nós pegamos e dormimos e falando assim, eu não consigo mesmo, eu vou dormir, ninguém vai ver. Ninguém vai olhar, eu vou estar aqui, escondidinho. Ninguém vai me achar. Só que Deus, Ele te acha onde você estiver.
Não adianta você fugir, não adianta você mudar de cidade, não adianta você mudar de país, porque aonde você estiver para cumprir o chamado do Senhor, Ele vai te espremer, Ele vai te chamar, Ele vai fazer você descer, Ele vai trazer o vento, a tempestade vai vir, Ele vai te sacudir, Ele vai usar a Maria, Ele vai usar o João, Ele vai usar o Pedro, Ele vai usar quem for, para te mostrar que Ele está te chamando para a missão pelo qual Ele te vocacionou, Ele te chamou nessa terra. Aí então aqui, ele dormiu um sono profundo. Mas você sabe o que Jonas também carregava? Dor na alma. Ferida na alma. Porque quando eu tenho uma dor na alma, eu dou essa resposta aqui para o Senhor também. Quando eu tenho uma ferida, eu me escondo. Eu compro uma passagem, eu vou para Jope, porque é melhor. Eu vou me esconder, eu vou me guardar, me resguardar. Por que eu vou fazer algo para alguém? Por que eu vou lá em Nínive pregar para um povo rebelde, para um povo que não quer nada com Deus? Então vou me esconder, vou esconder tudo que está ali. Só que Deus, Ele traz você à tona, Ele revela. E Ele só não revela o que está dentro da sua alma, como Ele revela você. E Ele faz tão lindamente que Ele faz você falar por que você está lá escondido. Ok? Primeiro sinal, vento. Segundo, o marinheiro. O marinheiro achou. O mestre do navio, né? Chegou ali. Talvez está acontecendo isso na sua vida. Talvez você está lá, escondidinha, lá dentro do seu quarto. Talvez você só quer ficar lá. Talvez você não consegue nem pegar a palavra mais. E talvez Deus até falou com você. Vai lá, se coloca na posição, se levanta. Porque todas as vezes que o Senhor fala na palavra dele aqui, se levanta-te, assim como ele disse em Jeremias capítulo 18. Ele disse para ele assim, levanta-te, desce. Porque quando ele diz levanta-te, se coloca de pé. Agora desce. Jonas desceu para a embarcação. Mas não era para ele descer lá para a embarcação e se esconder. Era para ele se tomar uma posição e fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. E pregar arrependimento a um povo que precisava ouvir do Senhor, que Deus estava vendo toda a iniquidade daquele povo. E assim, ele foi confrontado. Aqui no versículo 9 diz assim, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra secar. A identidade dele revelada. Um hebreu se escondendo. Descendente de quem? Se escondendo daquilo que tinha que cumprir. Ele revelou a identidade dele. Quando ele revela a identidade dele, aqueles marinheiros, aquele mestre do navio que estava ali, soube que aquele homem era um profeta, era um homem de Deus, que estava em desobediência, porque estava vindo o caos. Quando você está em desobediência dentro da tua casa, vem um caos no seu casamento. Quando você não está entendendo o que é uma mulher submissa, o que é uma submissão de verdade, você está trazendo um caos no seu casamento. E você não teme ao Senhor, você está desobedecendo. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas é preciso falar. Porque às vezes nós mulheres confundimos submissão. Existe a submissão bíblica e uma submissão aí errada, circularista. A submissão bíblica que é a correta, não é você ser tapete de marido, é você entender que quem é o sacerdote do lar e para que você está do lado dele. Voltando para a luz da palavra. Então, aqui no versículo 10 diz, então, este homem se encheram de grande temor e disseram, por que fizestes tu isso? Pois sabia o homem que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Eu vou para o versículo 12. E ele lhe disse, levantai-me, lançai no mar. E o mar foi aquietará, porque eu sei, porque é minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Sempre nós sabemos o porquê, às vezes, que vem uma tempestade sobre nós. Nós sabemos.
No fundo, nós sabemos por que está acontecendo certas coisas. Você sabe por que nós, às vezes, não admitimos? Que nós colocamos assim, entre nós, assim, uma parede. Nós não queremos enxergar que nós precisamos mudar, nós precisamos calar, nós precisamos mudar nossas atitudes, nós precisamos fechar as brechas espirituais, nós precisamos fechar os portais espirituais, que muitas vezes nós escancara eles. Muitas vezes nós sabemos que nós precisamos calar no ministério, porque muitas vezes Deus pede silêncio, não é hora de falar, é hora só de ficar observando, é hora de sentar, é hora de aprender. Nós sabemos. Só que muitas vezes nós somos desobedientes a isso. Então, quando Jonas ele pega e fala assim, eu sei que é por causa de mim. Está vendo tanto que ele não estava num sono tão profundo? Eu sei. Então me lança. Aí vem a grande responsabilidade. Eu sei o que eu estou fazendo de errado. É por mim que está havendo essa confusão no trabalho. É por mim que está acontecendo essa confusão toda, no meu casamento, no ministério. Sou eu que sou a discórdia no ministério, sou eu que sou a fofoqueira, é eu que estou levando fofoca. E aí o que acontece? Sou eu que entorto o meu narizinho porque eu não vou com a sua cara. Muitas vezes a gente sabe, já pensou se Jesus olhasse para você e falasse, eu não vou com a sua cara? Né? Você já se colocou, você já se falou assim, como que Jesus reagiria, sendo que ninguém é perfeito, e ele sabe disso, que perfeito é só ele? A grande responsabilidade aqui vem para esses marinheiros e para esse mestre. Sabe qual é a grande responsabilidade deles? Eles têm que pegar esse homem e lançar ao mar. Ou seja, ele saberia que aquele homem viria uma morte. Para livrar do problema, muitas vezes, você sabe o que a gente faz? Viramos assassinos. Mata que é melhor. Descarta que é melhor. Coloca a irmãzinha lá no descanso dela, que é melhor. Manda esse marido embora, dá trabalho demais. Manda essa mulher vazar, dá trabalho demais. Canseira. Muitas vezes nós fazemos isso. Ixi, não enxergo. Tô velha, gente. Quase 50 anos, não tem jeito. Então, assim, muitas vezes nós fazemos isso. Aqui é a grande responsabilidade. Esses homens, o que eles fazem? Eles oram. E eles falam para o Senhor, perdoa-nos. Porque eles vão lançar ele no mar para acabar. Porque aquela tripulação, gente, não era qualquer tripulação. Era uma tripulação gigantesca. Eu não vou falar o tamanho, porque eu estudei tudinho sobre essa embarcação. Não vou entrar nesse contexto. Era gigantesca. O tanto de gente que estava correndo risco ali de morrer por causa de um homem desobediente. E por causa de você que está aqui na desobediência, você pode estar matando sua casa, o seu casamento, o seu ministério, o seu chamado, e ainda matando uma nação, porque você não está obedecendo na missão pelo qual Deus vocacionou e chamou você para cumprir, porque você está sendo um fujão e uma fujona diante do Senhor. Talvez uma irmã aqui, um irmão aqui, precisa de ouvir essa palavra que foi entregue para você, liberar sobre a vida dele. E sabe o que você faz? Você come ela e vai embora para sua casa. E depois você fica assim, eu deveria ter falado. Não, mas aí a irmã, não, mas aí ela não ia acreditar. Ei, o Senhor vela pela palavra dele. E se testifica com a palavra, é porque é de Deus. É porque o que saiu da sua boca foi de Deus. Lembrando que é Ele que faz. Então o que esses homens pegam e faz? Lança Jonas ao mar. E o Senhor é tão maravilhoso, tão perfeito, que aí vem a terceira chance. Ele manda um peixe para poder engolir Jonas. Engolir ele. O Senhor mandou socorro. Ao nosso ver, nós podemos olhar assim e falar assim, morreu. Porque o suco gástrico da baleia, nós temos o suco gástrico que ele é 80%. Em menos de 5 minutos, ele destrói qualquer coisa. Mas o da baleia é fração de segundo. A carne dele apodreceria em fração de milésimo de segundo, por causa do suco gástrico da baleia, que é toneladas de litros. Então, ele morreria quando a baleia já desse o primeiro nada. Ele já não ia suportar, porque primeiro o sistema respiratório dele não valeria nada. Iria atacar primeiro o cérebro. E ele não iria aguentar. Mas Deus foi tão misericordioso que mesmo lá na profundeza, mesmo lá naquele lugar profundo, o Senhor vai lá, ainda cuida.
O Senhor cuidou deste homem dentro do ventre do peixe. Eu não vou falar baleia, porque alguns estudiosos, não vou entrar nisso, né? Não é uma baleia. Mas o peixe, eu vou falar só o peixe. O Senhor ainda mandou isso para ele, o terceiro sinal de que era para ele mudar. Antes dele tomar essa decisão de lançar ao mar, de falar para os marinheiros, me lança no mar, porque vai acabar essa tempestade, porque eu sou responsável. Mas o que eu acho mais tremendo ainda, que alguns daqueles homens ali, com certeza, converteu ao Senhor, porque eles pôde ver que aquele homem ali era, sim, alguém que estava desobedecendo ao Senhor, mas por causa do vento, por causa da tempestade e por causa de tudo que estava acontecendo, e quando ele foi lançado, tudo se acalmou, então não tem como não reconhecer ao Deus do céu. Então eu vou dizer sim, houve salvação naquele lugar, na vida daqueles que estavam ali. Só que Deus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que lá dentro desse peixe, né, desse peixe há 3 dias ali, ele ora ao Senhor. A oração de Jonas. A oração de Jonas, ele diz assim, eu disse, lançada estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram, até algum abismo me rodeou. As águas se rolaram na minha cabeça. É o enforcamento. Eu desci aos fundamentos do monte, a terra me encerrou para sempre, com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida de perdição, Senhor meu Deus. Reflexão. Quando eu estou nessa situação, o Senhor faz com que eu me reflita de tudo aquilo que eu fiz de errado. Lá dentro do ventre, ele teve a oportunidade de arrependimento e de poder refletir sobre a vida dele, sobre as atitudes dele, sobre todas as coisas. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque esse homem, ele foi lançado fora do ventre do peixe, num lugar onde não tinha mar, e o Senhor fez ter para poder lançar ele fora. O Senhor lançou ele fora, mas lançou ele fora e fez mais um chamado para esse homem. O Deus da segunda chance. Talvez você está aqui desobedecendo ao chamado do Senhor. O Senhor bateu na sua porta. O Senhor bateu na porta do teu coração. Te chamou, te mostrou, trouxe alguns ventos, trouxe algumas pessoas, que é os marinheiros e o mestre lá, para falar contigo, e você não entendeu. Talvez o Senhor deu uma mexida na estrutura da tua casa, do teu ministério. Você não entendeu. Aí o Senhor permitiu te lançar lá no céu, lá nas profundezas, lá naquele lugar. Sabe para quê? Para você começar a analisar a sua vida. Para você entender que Deus é que faz todas as coisas. E quando Ele tem algo para cumprir, Ele vai cumprir, não adianta. Não adianta fugir da presença do Senhor. Não adianta você pagar uma passagem e ir para qualquer lugar. Não adianta. Ele vai te buscar. E em 3 dias ele ficou ali no peixe. Mas o Senhor permitiu ele sair ali, porque foi permissão do Senhor. E depois o Senhor ainda fala para ele assim, veio a palavra do Senhor, a segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te de novo, se coloca na posição. Mais uma vez o Senhor chama a atenção dele. Mais uma vez o Senhor chama a minha e a sua atenção. Ei, Maria, ei, João, ei, Pedro, ei, se coloca na posição de novo. Você passou por tudo aquilo e novamente eu estou te chamando. Eu estou te dando mais uma chance. Vá de novo a Nínive. Vai de novo e prega a mensagem que eu te digo de arrependimento. Fala para aquele povo. Fala para aquele povo se arrepender do pecado deles. Porque eu tenho salvação para aquele povo. Mas é preciso você pregar. Meu irmão, minha irmã, é preciso você abrir tua boca. É preciso você falar para aqueles da tua casa que não conhecem Jesus. É preciso você falar no teu trabalho aquele que não conhece Jesus. Afinal de contas, você não está ali para ser só uma boneca, um bonequinho, não. Deus te colocou ali, colocou seus pés ali. É para fazer a diferença. Deus te colocou
colocou ali para você abrir tua boca, para você falar do evangelho de Cristo que salva, que cura e que liberta. Deus não te chamou ali só para você ter um salário grande, não. Deus te chamou ali para alguém olhar para você e falar assim: você carrega Cristo. Eu vejo Cristo, eu quero esse Cristo na sua vida. Isso é chamado, isso é missão. Igual a irmã estava contando o testemunho dela aqui. Eu achei lindo, irmão, uma coisa que você disse. Você deu um princípio de honra aqui. Honrou a sua auxiliar, que é raridade a gente ver isso. Na hora que ela falou assim, Aí ela falou assim, ela faz tudo. Sem ela, eu falei, isso é princípio de honra. Uma mulher que sabe honrar, um homem que sabe honrar, ele é honrado. Então, tudo que aconteceu com ela, não foi o caiado, foi Deus. Deus deu para ela um auxiliar espetacular. Deus deu para ela a graça dessas televisões, de tudo que ela sonhava agora. Talvez para muitos que falassem, nossa, é uma televisão, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Mas é o sonho dela, sabe? E o princípio de honra fez isso. Então, nós temos que aprender a honrar. Voltando para a palavra, o Senhor fala para ele assim, vai lá e fala a mensagem que eu já te dei de arrependimento para esse povo de Nínive e prega para esse povo. O que acontece quando Jonas ele vai a caminho e pega dizendo ainda 40 dias em Nínive e a cidade será subvertida. Jonas começa a alertar aquele povo e ele fica rodeando aquela cidade ministrando para que aquele povo se arrependesse, porque o Senhor iria destruir tudo ali, para que aquele povo se arrependesse. O que acontece? O povo levanta o jejum, o povo desce em pano e cinza e se converte e se arrepende, até os animais, as crianças daquele lugar, porque reconhece que precisa de arrependimento. E nós precisamos reconhecer que quando nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, que nós precisamos descer diante do Senhor, se algo está errado, se algo não está certo, Senhor, ei, aonde eu errei, o que eu não fiz, aonde eu não cumpri a tua missão, para onde que eu devo ir, o que eu devo fazer? E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem um homem, nem um animal, nem bois, nem ovelhas, prove alguma coisa, nem lhe alimento, nem beba água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clame fortemente a Deus, e converta-se, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e arrependerá, se apartar do furor da sua ira, de sorte não perecemos. E Deus viu as obras dele, como converteram-se do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado e faria, e não fez. Por quê? Deus não fez, mas Jonas recebeu essa segunda chance de ir lá falar para esse povo se arrependeu, esse povo se converteu. Aquela cidade, por um tempo, ouviu do Senhor, aquela cidade derrubou os seus deuses por um tempo, aquela cidade foi salva por um tempo. Porque mais para frente, se a gente for estudar no livro de Naum, capítulo 3, verso 3, há 612 anos antes de Cristo, conhecida como a cidade sangrenta, aquele povo se perdeu novamente. Deus é o Deus de chance. Deus é um Deus que nos chama e nos dá sinais. Deus é um Deus que nos confronta. Deus é um Deus de chamada. Deus é um Deus que conhece o nosso limite. Deus é um Deus que vai falando contigo e Ele vai mostrando sinais. E se você não obedecer, consequência virá. E esse homem que obedeceu o Senhor, mas depois ele viu que o Senhor se arrependeu e aquela cidade foi salva. O que ele faz? Ele fica triste. E ele pede o quê? A morte. E Deus usa uma obreira para mostrar o que ele faz. E sabe por que Deus faz esse sinal? Porque a única coisa que Deus queria ensinar para Jonas era sobre a sua misericórdia. Porque ali em Nínive foi misericórdia. E Deus mostra para nós a misericórdia dele sobre as nossas vidas. E eu já vou encerrar a palavra.
Só para concluir, em Mateus, capítulo 12, versículo 38 ao 40, e disse aos seus opositores que o sinal de Jonas se cumpriria na sua vida. Jonas fugiu, não obedeceu àquela difícil ordem de Deus, mas Jesus, por amor a nós, foi até o fim pela sua vida e pela minha vida. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Assim, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O livro de Jonas, capítulo 1, 2, 3 e 4, aponta para o Salvador, para Cristo. Aqui está só revelando Cristo, revelando tudo o que Cristo fará para nós. Então, que hoje nós possamos despertar que há um Salvador sobre as nossas vidas e que tudo que Ele pede é que nós nos arrependemos. A igreja do Senhor Jesus, Jesus está à porta. Quantos pastores nos sobem aqui neste púlpito? Esses dias até a pastora Cristina estava falando, Jesus está à porta. Sobe aqui e fala para a igreja, Jesus está à porta. E Ele está chamando a mim e você para um conserto, para um arrependimento. Talvez hoje você veio aqui num culto de missão para receber uma palavra de conforto. Mas muitas vezes o Senhor traz uma palavra de confronto. Muitas vezes o Senhor fala com a gente assim, se conserta, se levanta. Toma a posição, porque eu vou mudar, eu vou fazer, mas mediante a sua posição. Porque enquanto você não se posiciona, enquanto você não toma uma atitude, Deus não faz nada. Ele pode usar um profeta, trazer uma palavra para você revelada de conhecimento, você ouvir, mas se você não reagir sobre aquela palavra, nada vai mudar. Porque não é o profeta que vai fazer, não é a irmã do coque que vai fazer, é você se posicionar para que aquilo aconteça na sua vida. Deus mandou este homem fazer algo, foi uma ordem, não foi um pedido. Deus deu ordem para esse homem, vá e pregue essa mensagem de arrependimento. Foi uma ordem do Senhor. Quantas vezes nós desobedecemos uma ordem do Senhor? E foi necessário não só uma, foi necessário 2, e foi necessário 3 sinais. Foi até preciso descer lá nas profundezas, ficar lá 3 dias, sem saber se ia viver ou não, para haver um arrependimento lá naquele lugar, para depois, novamente, o Senhor chamar, novamente dizer, se coloca de novo na posição. Talvez o Senhor está falando assim para você, se coloca de novo na posição. Porque eu vou fazer. Sabe aquilo que foi entregue para você? Se posicione. Ore para que aquilo aconteça. Você recebeu algo? Não vai só com aquilo para dentro, para casa, não. Vai orar. Ei, você tem promessa de Deus fazer algo na sua vida que às vezes há 10, 20, 30 anos. Eu tinha uma promessa na minha vida de 10 anos. Ela se cumpriu o ano 2023. E glória a Deus, 10 anos eu esperei, mas esses 10 anos eu fiquei orando. E era algo espiritual que Deus ia me entregar. 10 anos eu clamava, Senhor, me dá. Eu não falava, Senhor, se for da tua vontade, não, eu sou ousada. Eu falei, eu quero, Pai, eu sou tua filha. Eu sou tua filha, eu quero. Porque eu sei até onde o Senhor pode me levar. Muitas vezes nós precisamos de nos posicionar em oração. E dizer para o Senhor dessa forma, ser ousado, ser ousada diante do Senhor. E obedecer, nós precisamos obedecer o chamado que Deus colocou na tua vida. Não importa o que você vai enfrentar, não importa as tempestades, não importa a sua condição financeira, não importa nada. Importa é que o Senhor, se Ele deu uma ordem, faça. Porque Ele vai garantir a sua condição financeira, Ele vai te fortalecer, Ele vai te restaurar e Ele vai entregar para você a palavra que Ele tem para você liberar sobre a vida das pessoas. Porque, lembrando, não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. Nada sobre você, você não faz nada, mas o Senhor faz tudo usando você
porque Ele ainda usa seres humanos aqui na terra, com o coração rendido na presença dEle. Amém? E eu quero aqui chamar... Eu não sei se eu estou dentro do horário. Eu quero aqui chamar a igreja aqui para frente, porque eu quero orar. Gostaria de pedir a pastora, as pastoras, para me ajudar. Eu sei que tem pessoas aqui neste lugar que não estão cumprindo o chamado do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui neste lugar que precisa se posicionar. Eu quero toda a igreja aqui na frente. Por gentileza, toda a igreja. Eu gostaria que os ministros de louvor viessem aqui, por favor. E nós vamos orar. Se você hoje aqui neste lugar, você veio, você está fraco. Você está fraco, você não está conseguindo se posicionar. Você está fraco, você não está conseguindo mais orar. Você não está conseguindo mais